Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. Com 80% da população adulta totalmente vacinada, o estado de São Paulo registra a menor taxa de internados em UTI desde abril do ano passado. A Organização Mundial da Saúde recomenda a terceira dose da Coronavac para idosos a partir de 60 anos e imunossuprimidos. E você vai ver também. No mês do combate ao câncer de mama, levantamento mostra que exames de mamografia caíram na pandemia. Uma preocupação para os especialistas, porque essa queda retarda o diagnóstico e encarece o tratamento. Estudante mineira participa de programa da NASA e descobre um novo asteroide no espaço. O corpo celeste foi batizado com o nome da jovem de 18 anos. Brasil chega a Manaus para mais um jogo das eliminatórias. Neymar já fala em se aposentar da seleção. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto na cidade de Guarujá, no litoral paulista. Bolsonaro chegou à Baixada Santista na sexta-feira para aproveitar o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, por volta das 10 da manhã, o presidente e sua comitiva deixaram o Forte dos Andradas, em Guarujá, em direção à Praia da Enseada. No local, Bolsonaro parou em um quiosque, onde tirou fotos e conversou com um grupo de apoiadores. Ele ficou na praia por cerca de meia hora e, em seguida, retornou ao Forte dos Andradas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por 3 meses 2 inquéritos que tramitam na Corte. Um deles é sobre uma suposta organização criminosa que teria atuado para estimular ações antidemocráticas pela internet. E outra sobre uma suposta interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, no comando da Polícia Federal. Na semana passada, Moraes deu prazo de 30 dias para que a PF ouça o presidente. Bolsonaro já avisou que vai prestar depoimento presencialmente. E o Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje a etapa de inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas. Uma preparação para o teste de invasão do sistema eleitoral em busca de eventuais falhas a serem corrigidas. Ao todo, 39 pessoas se inscreveram para atuar na inspeção dos códigos-fonte. Eles vão estudar todo o sistema para depois tentar invadir as máquinas. O chamado Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que é parte final deste processo, vai acontecer em novembro e faz parte dos preparativos para as eleições do ano que vem. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro apura um possível caso de estupro cometido por um agente dentro de um presídio da capital fluminense. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes. O caso aconteceu na cadeia pública José Frederico Marques, aqui em Benfica, na zona norte do Rio. A mulher, de 24 anos, havia sido presa em flagrante no sábado por tentar levar 100 gramas de maconha para o namorado, que está em uma outra unidade para menores infratores. Ao chegar no presídio, ela foi recebida pelo policial penal Alcides Barbosa de Abreu. A vítima contou que foi levada para uma sala com um banheiro e forçada a fazer sexo oral, além de sofrer outros abusos. Em troca, Alcides disse que adiantaria a audiência de custódia dela. Toda a ação durou 5 minutos. Ao saber do crime, uma outra policial penal denunciou Alcides à direção da unidade, que determinou que os envolvidos se apresentassem à delegacia. O agente, que já tinha registros por agredir uma mulher e ameaçar o pai, foi indiciado por estupro. No domingo, após a audiência de custódia, a mulher deixou a prisão em liberdade provisória. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, para o Rede TV News. A mulher que ofendeu clientes e funcionários de uma padaria de São Paulo em novembro de 2020 terá de pagar R$5 mil ao balconista Oswaldo Santana. Lidiane Bezoc, que deixou a prisão domiciliar e fará teste de insanidade mental, foi condenada por injúria racial, lesão e homofobia. Na ocasião, ele alegou sofrer de doença mental grave e que no dia estava em surto. A decisão judicial é na esfera civil e ainda não há prazo para ser executada. A Prefeitura de Pirassununga, no interior de São Paulo, vai decretar estado de calamidade após um temporal com granizo provocar estragos na cidade.
A tempestade que atingiu Pirassununga na noite de sábado deixou um rastro de destruição pela cidade, principalmente nos bairros da região central e da zona sul. Os ventos ultrapassaram a velocidade de 70 km por hora. Mais de uma centena de árvores caíram, residências, estabelecimentos comerciais e postos de combustíveis foram destelhados. O granizo cobriu trechos da rodovia Anhanguera, que corta Pirassununga e liga a capital ao interior do estado. Parte do município passou o domingo sem fornecimento de energia elétrica e sem acesso à internet. Segundo a prefeitura, não houve registros de feridos ou desabrigados. Em Minas Gerais, a Defesa Civil mantém um alerta para o risco de deslizamentos e alagamentos por causa das chuvas que atingem todo o estado. Nesta manhã, um barranco desmoronou e interditou parte de uma rodovia em Lamim, na região central do estado. O poste caiu o eucalipto, o carro ficou preso entre os dois. O motorista salvou por pouco. O motorista do carro só foi resgatado após o corte da energia elétrica. Alguns bairros ficaram sem luz durante o dia. O trânsito para a cidade vizinha de Catas Altas da Noruega ficou obstruído. Na mesma região, moradores de Conselheiro Lafayette tiveram que enfrentar uma inundação no túnel de pedestres que dá acesso ao centro da cidade. A passagem foi tomada por água e lama. Um homem usou um carrinho para oferecer a travessia por R$1. Não houve registro de pessoas feridas ou desalojadas. Em Belo Horizonte, já são 3 dias consecutivos de chuva. Nos bairros da região noroeste, por exemplo, foram registrados 129 milímetros. Isso é 20% a mais do previsto para todo o mês de outubro. De acordo com a Defesa Civil, apesar do volume de chuva, não houve chamados ou ocorrências. Uma estudante mineira entrou para a história da astronomia ao identificar um novo asteroide. A jovem participou de um programa da NASA que incentiva a busca por novas descobertas no espaço. Laisa sempre foi uma estudante apaixonada pelos astros. Minha paixão pela astronomia começou quando criança, observando o céu noturno, observando as estrelas, e meu interesse cresceu ainda mais durante o ensino médio ao participar de Olimpíadas científicas, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Hoje ela cursa o 2º período de Física na Universidade Federal de Minas Gerais e coleciona diplomas e certificados. A paixão pela área levou a jovem a se inscrever em uma campanha da NASA chamada A Caça aos Asteroides. Esse foi o primeiro projeto de pesquisa promovido pela NASA que a Laisa decidiu participar. E foi assim, do computador de casa, analisando as imagens enviadas pela Agência Espacial dos Estados Unidos, que ela descobriu um novo asteroide e acabou entrando para a história da astrologia. O novo corpo celeste foi batizado com as iniciais do nome da estudante, LPS 003. Laisa Peixoto, Sena Laje. Me senti muito feliz e grata por ter tido essa oportunidade, espero continuar. E me senti muito feliz ao receber esse certificado, reconhecendo minha contribuição. E vai ser a primeira de muitas, pretendo continuar pesquisando nessa área da astrofísica. A universitária agora sonha em fazer um curso no Centro Espacial da NASA. Enquanto isso não acontece, a mineira se prepara para mais um desafio: tentar descobrir um planeta fora do sistema solar. A partir do mês que vem, eu irei analisar imagens que eles vão enviar de estrelas para que a gente possa pesquisar se há algum indício de exoplaneta ao redor dessas estrelas. E milhares de devotos foram às ruas de Belém, no Pará, para a celebração do Círio de Nazaré, uma das maiores procissões do Brasil. Mas por causa da pandemia, as romarias oficiais não aconteceram. Ainda assim, os fiéis fizeram questão de prestar homenagens à santa. Milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré foram às ruas para celebrar o Círio 2021. Mesmo sem a grande romaria, por causa da pandemia, muita gente veio agradecer. Pela saúde do meu filho, que esteve internado com pneumonia mês passado, ainda chegou a ficar no oxigênio. E desde quando ele ficou internado, essa santa esteve com ele. Aí hoje eu vim aqui agradecer pela saúde dele. A distância é o que menos importava. A Ana Carolina percorreu 330 quilômetros de Macapá até Belém
para agradecer pela conquista da casa própria. No momento em que as pessoas estão passando fome, estão morrendo, eu tive o privilégio de conseguir adquirir esse bem, assim, com a ajuda de muita gente e principalmente com a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Após a tradicional missa na Catedral Metropolitana, que teve a participação de fiéis reduzida, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, conduziu a imagem peregrina em carro aberto até o helicóptero. Durante o sobrevoo da imagem peregrina por Belém, seja por terra ou pelas águas, alguém dava um jeitinho de registrar o momento. Até a Esquadrilha da Fumaça fez suas homenagens nos ares. Mesmo sem a tradicional romaria do domingo, as ruas da capital paraense ficaram assim, cheias de famílias que vieram agradecer a Nossa Senhora de Nazaré pelas bênçãos alcançadas. Pelas ruas teve gente que improvisou até corda só para não deixar a tradição passar em branco. É uma honra muito grande para a gente, uma satisfação de estar aqui hoje, né, que é o Círio de Nazaré. Ao meio-dia, o helicóptero com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pousou na Praça Santuário. Momento aguardado por muitos fiéis que foram surpreendidos com a presença da santa no meio da multidão. Emoção que ninguém sabe explicar. E dessa vez, com a esperança que no próximo ano os filhos possam voltar a ficar mais perto da mãe novamente. Não sei explicar. De muita fé. Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. E 4 romeiros morreram atropelados na rodovia Presidente Dutra enquanto seguiam para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações para a gente agora ao vivo. Boa noite, Guilherme. Também houve muitos atropelamentos, né? Olá, Augusto, Gabriela, boa noite a vocês, boa noite a todos que estão ligados com a gente. De acordo com a concessionária que administra a rodovia Dutra, que é o principal trecho usado pelos romeiros para seguirem até a Aparecida do Norte, foram registrados 19 atropelamentos do dia 1º até ontem. Infelizmente, nesse fim de semana, em 4 desses acidentes, 4 pessoas morreram, sendo 2 delas ciclistas e outros 2 pedestres que seguiam pelo acostamento da rodovia e foram atingidas por veículos. A Polícia Rodoviária Federal disse ainda que outras 3 pessoas ficaram feridas em estado grave. No ano passado, nesse mesmo período de romaria, a concessionária registrou apenas 5 acidentes com uma morte. Essa diferença nos números se explica por causa da pandemia. Enquanto que em 2020 a Basílica, que fica em Aparecida, estava fechada por causa das medidas de restrição, neste ano as medidas foram flexibilizadas e por isso há um número maior de romeiros seguindo até a Aparecida do Norte. De acordo com a concessionária, no ano passado foram pouco mais de 17 mil pessoas que passaram pelo mesmo trajeto. Já neste ano, até a manhã de hoje, a concessionária registrou pouco mais de 25 mil fiéis fazendo esse percurso até o santuário em Aparecida do Norte para comemorar o dia de Nossa Senhora, que é celebrado nesta terça-feira. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. E, gente, os exames de mamografia tiveram uma queda de 45% na pandemia. Uma preocupação para os especialistas, porque essa redução retarda o diagnóstico de câncer e encarece o tratamento. Poderosa, preciosa, generosa até demais. Quando começou a perder os cabelos, a Adriana raspou a cabeça, mas sem esquecer da vaidade. Aliás, um ingrediente essencial para manter a autoestima e ajudar na recuperação do câncer. Claro que a notícia foi um baque. Eu falava, meu Deus, eu sou tão nova, eu só tenho 34 anos. E agora? Quem vai cuidar da minha filha? E eu lembro que eu cheirava muito a Lorena, porque eu queria guardar o cheirinho dela dentro do meu coração. A cirurgia para a retirada do câncer na mama foi em agosto. Voltando da primeira químio, Adriana e uma amiga tiveram a ideia de doar kits de beleza para mulheres que fazem acompanhamento pelo SUS. E aí o projeto foi ganhando, assim, espaços que a gente não imaginava, tanto é que ele já tem até nome. O nome é Todo Mês é Rosa, para lembrar as meninas de que todo mês é mês de praticar o autocuidado, fazer o autoexame.
A suspeita da Adriana no autoexame foi confirmada pela mamografia. O procedimento é o mais indicado para detectar o câncer de mama. Quando a detecção é precoce, a chance de cura é muito grande, a extensão da cirurgia é menor e provavelmente a extensão e a quantidade de tratamento também. Então, tumores pequenos, alguns deles podem não precisar de quimioterapia. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia mostra uma queda de 45% nos exames de mamografia. De janeiro a julho do ano passado, foram realizados pouco mais de 1 milhão. No mesmo período de 2019, foram feitos 2 milhões de procedimentos. Uma queda que preocupa os especialistas. O Ministério da Saúde prioriza a mamografia preventiva para mulheres entre 50 e 69 anos. Apenas 20% dessa faixa etária fez o procedimento. A redução no número de exames retarda o diagnóstico e encarece o tratamento. A estimativa da Sociedade de Mastologia é de que 4 mil novos casos de câncer de mama deixaram de ser diagnosticados nesse período. Por ano, surgem cerca de 60 mil casos. Quando eu diagnostico um câncer bem inicial, o meu gasto com 70% destes tumores é muito baixo. Eu vou fazer uma cirurgia radioterapia e vou oferecer para ela hormonioterapia. Essa cirurgia fica por menos de 10 mil junto com a radioterapia por cada paciente. Quando eu tenho um diagnóstico tardio, como esses 4 mil casos de câncer que não foram diagnosticados em 2020, eu vou ter uma grande proporção de tumores avançados que vão precisar de quimioterapia. E o meu tratamento salta de 10 mil para 60 mil, para 100 mil, para 200 mil. A Adriana está curada do câncer que teve no ano passado. O sucesso no tratamento foi justamente o diagnóstico precoce. Entre o exame negativo e a biópsia foram 9 meses. Eu acredito que muito do que me trouxe aqui hoje, curada como estou, foi ter feito o autoexame, ter procurado imediatamente profissionais capacitados, acreditar na cura. Eu não me rendi hora nenhuma, eu acreditei. Eu tive uma família que me apoiou. Eu tentei, sempre que possível, sorrir, brincar, cantar e fé acima de tudo. A tecnologia é grande aliada na detecção inicial. Esse equipamento de mamografia num hospital privado de São Paulo é de última geração. Ele é capaz de identificar tumores bem pequenos, com mais rapidez e menos falso positivo do que nos aparelhos tradicionais. A maior vantagem desse equipamento é que a gente faz várias imagens, então a gente consegue fazer como se fizesse vários cortes na mama, o que facilita muito o diagnóstico do câncer de mama, porque acaba tirando a sobreposição do tecido junto com o nódulo. O estado de São Paulo registrou o menor número de internados em UTI por Covid-19 desde abril do ano passado. De acordo com a Secretaria da Saúde, atualmente 1.991 pessoas estão em unidades de terapia intensiva. As taxas de ocupação dos leitos também estão entre as menores da história da pandemia, com 30% no estado e 38% na Grande São Paulo. De acordo com a pasta, os números positivos são reflexo do avanço da vacinação. O estado alcançou a marca de 80% da população adulta totalmente imunizada contra a Covid-19. O Rio de Janeiro vive hoje a primeira fase das 3 de flexibilização estabelecidas pela Prefeitura. Com isso, eventos testes começam a ser liberados. Nossa equipe acompanhou um deles que aconteceu no fim de semana no Parque dos Atletas, na zona oeste da cidade. Os preparativos para a festa começaram 2 dias antes. 2 laboratórios foram credenciados pela produção do evento para a realização dos testes do tipo RT-PCR. Para entrar, não bastou passar pela revista dos seguranças. Além do teste negativo para a Covid-19, foi necessário apresentar a caderneta de vacinação. Acho que é um grande passo aí para a gente começar um retorno ao como nós tínhamos antigamente, né? Com tudo certo, teve gente que logo guardou a máscara. É libertador, assim, depois de muito tempo em casa, sem ver os amigos, poder fazer,
isso aqui para chegar, sabendo que tá todo mundo testado. Enfim, liberta disso aqui, né? Tanto eu quanto meu cinegrafista, o Edu, tivemos que seguir todos os protocolos exigidos pela organização do evento. Nós apresentamos as nossas cadernetas de vacinação, nos submetemos a um teste de Covid que deu negativo e só então fomos autorizados a entrar na festa. Apesar de testados, os funcionários da festa usaram máscara por opção. A Vigilância Sanitária já autorizou 26 eventos testes até novembro. O objetivo é saber qual o grau de risco para a contaminação entre pessoas já vacinadas. Esses dados agora fazem parte do SUS, do Conexo SUS, do eSUS. E através disso, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde conseguem fazer o mapeamento pelos próximos 15 dias para entender a evolução. E assim constatar se alguém foi infectado, se alguém não foi infectado e como é que o evento aconteceu de maneira segura. Quem voltou a se divertir sem máscara e sem distanciamento não teve do que reclamar. É uma vitória para todo mundo que gosta desse tipo de evento e para quem faz esse tipo de evento. Das 4.000 pessoas testadas, apenas 2 não puderam entrar porque testaram positivo. Segundo a Prefeitura, dos quase 35 mil ingressos vendidos em 3 jogos de futebol na cidade, 10 casos de Covid-19 foram confirmados depois de 15 dias de monitoramento. 126 pessoas não puderam entrar no estádio porque testaram positivo. Para este infectologista, os eventos teste ajudam os órgãos de saúde a planejar a retomada das atividades. Eles são importantes nesse momento para a gente avaliar quanto eventos dessa natureza geram de novos casos, sobrecarregam ali os dados epidemiológicos. Lembrar que as pessoas não necessariamente se infectaram no evento, às vezes se infectaram na semana anterior ou depois, então são estimativas que nos vão ajudar a construir uma volta mais segura. Agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.694.000 pessoas se recuperaram da doença. 286 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 601 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Bom, e a violência sexual está presente na vida de muitas crianças que frequentam a escola. Foi o que concluiu a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada pelo IBGE. Segundo o Instituto, 1 a cada 5 alunas de 13 a 17 anos já sofreu violência sexual. É muito difícil você saber que você era uma pessoa bem tão criança e alguém teve esse... você achando que a pessoa tinha o objetivo de te ajudar e, na verdade, o objetivo era outro. Era fazer essa maldade. Esse é o depoimento de uma mulher de 45 anos que sofreu uma situação de abuso sexual na infância. Mas, infelizmente, não foi o único caso. Ela também sofreu com isso durante a adolescência. Neste último caso, o abusador era o próprio marido. Lembranças duras que trazem pesadelos até hoje. Eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes no corpo que ele deixou, das agressões que ele me deu, que ele fez contra mim na minha adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos, por causa das vontades que ele tinha e que eu não satisfazia. Infelizmente, casos como o dela são mais frequentes do que se imagina. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre violência sexual em menores de idade, mostra que 14,6% dos meninos e meninas entre 13 e 17 anos, alguma vez na vida, já foram tocados contra a vontade. No caso das meninas, o percentual é mais que o dobro do que o observado entre os meninos. Além disso, 6,3% dos entrevistados informaram que foram obrigados a manter relação sexual contra a vontade. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar referente a 2019, que ouviu 11,8 milhões de estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. E o que mais preocupa é que, de acordo com a pesquisa, em 68,2% dos casos, o aluno, quando forçado a praticar um ato libidinoso, tinha 13 anos ou menos.
Namorado ou namorada foram apontados como os principais autores, seguido por outro familiar. Mas pessoas desconhecidas, amigos, outras pessoas além das relacionadas e pai e mãe ou responsável também tiveram percentuais relevantes na pesquisa. Esses dados apresentados nesses estudos só nos demonstram que nós temos muito rapidamente que introduzir a discussão da violência contra meninos e meninas, inclusive a violência sexual nas escolas. Segundo dados do último Atlas da Violência, divulgado no ano passado, são registradas por mês uma média de 3.500 ocorrências de estupro envolvendo menores de idade no Brasil. Esta delegada explica como conseguir identificar que uma criança ou adolescente esteja sofrendo algum tipo de abuso sexual. Aqueles comportamentos excessivamente agressivos, excessivamente carinhosos ou até mesmo sexuais. Às vezes aquela criança, aquele adolescente, ele foi condicionado a ser aceito quando demonstrar de forma excessiva a sexualidade. Um abraço excessivo, um colo excessivo. Todo esse tipo de comportamento exagerado, ele já é um indício muito grave. Ainda de acordo com a delegada, as denúncias podem ser feitas tanto por telefone como pessoalmente, nas delegacias. Tem o canal direto de denúncia de crimes que versam crianças e adolescentes, que é 100 nacional, em âmbito nacional, e também diretamente se dirigir a uma delegacia de polícia, denunciar, levar todos os fatos ali para que a investigação possa chegar o mais rápido possível ao responsável, ao autor do crime. Uma mostra no Museu de Arte do Rio de Janeiro apresenta o cotidiano do carioca pelo olhar de artistas. A exposição traz vídeos, objetos, instalações, fotografias e pinturas da cidade maravilhosa. A exposição Crônicas Cariocas foi pensada para escutar e discutir o Rio que não está nos livros, mas que figura no imaginário de quem vive e respira a cidade. Cada parte revela momentos icônicos, do orgulho negro às religiões católicas e de origem africana, todas as obras misturadas no mesmo espaço. O jogo do bicho foi retratado nessa instalação. Esse trabalho surge muito para mostrar um pouco para a população que o jogo do bicho faz parte de um imaginário, de uma memória carioca, e o crochê também, que o crochê traz uma relação do afeto, da avó que cuida, então isso tudo meio que se mescla dentro de um subúrbio carioca. São quase 600 obras. Objetos, instalações, fotografias e pinturas ocupam 3 galerias do Museu de Arte do Rio. A proposta é narrar o Rio que se embeleza e finge não ver os subúrbios. Não é esse Rio de Janeiro visto de cima, nessas paisagens que retratam o Cristo Redentor, né? O Pão de Açúcar, mas o Rio de Janeiro das calçadas, das ruas, dos ônibus lotados. Então, é um Rio de Janeiro onde os moradores se veem representados, mais do que o turista, o Rio de Janeiro para os turistas. A exposição mostra um Rio de um jeito diferente. Quem conhece o cotidiano da cidade maravilhosa certamente vai se identificar com muitas obras e também vai poder matar as saudades até do carnaval. A escola de samba Vizinha Faladeira é uma das mais antigas do Rio. Os adereços ajudam a contar quase 90 anos de história, mas é o gingado do Mestre Sala e da Porta-Bandeira que fazem a alegria do público da exposição. Os artistas tão presentes no dia a dia de quem anda pelas ruas da cidade maravilhosa foram representados pelo palhaço Picuinha, que fez a alegria de quem estava na fila para entrar. Nada melhor, né, que o museu ir para a rua ir para o museu, não tem essa distinção, né? Na verdade, o museu é o que foi criado pelos artistas e botaram dentro de um lugar. E a arte na rua é a arte que está em todo lugar. Depois do empate na Colômbia, o Brasil chega a Manaus para enfrentar a seleção do Uruguai na quinta-feira. O desembarque da seleção foi durante a madrugada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Alguns torcedores passaram a noite sem dormir, para quem sabe ver os jogadores.
No hotel em que o Brasil está hospedado, a torcida manauara mostrou preparo físico para aguentar o sol forte. E todo esforço valeu a pena. A cada aparição dos comandados de Tite, uma demonstração de carinho, tanto dos jogadores quanto de torcedores, que estão animados em ver novamente a seleção em Manaus. Fato que não acontecia desde as eliminatórias para a Copa da Rússia, em 2018. O jogo também marca a volta do público desde o início da pandemia. Serão 14 mil torcedores aqui na Arena da Amazônia, que vai respeitar as normas sanitárias com 35% da capacidade total do estádio. É sempre muito bom, muito importante ter torcedor dentro de campo nos apoiando. O calor da torcida brasileira é único. Espero que o ambiente no jogo de Manaus seja excelente. O jeito é esperar a próxima. Todas as entradas foram vendidas em poucas horas. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.